como é que fica com essa parada da data FIFA? O Botafogo em alta, em primeiro, Fortaleza com um jogo a menos, tem um Palmeiras chegando. Como é que você acha que fica essa briga depois desse jogo entre os dois líderes do Campeonato Brasileiro? Cara, eu caí mais que o Botafogo na tabela no passado. O negócio foi complicado. E derreteu legal também, né? Foi, assim, peço desculpas aqui aos nossos telespectadores e ouvintes. Cara, eu acho que um momento ruim para o Botafogo da pausa, né? Porque muitos times sofrendo com algumas lesões, tendo tempo ali para poder se recuperar. O Botafogo acaba que pode ali aproveitar esse momento para poder dar mais entrosamento para alguns jogadores, como o próprio Thiago Almada, que ainda não performou tudo aquilo que é esperado dele. O Adrielson podendo voltar e também podendo se ambientar com um novo modelo de jogo, já que é um novo técnico em relação ao que ele estava ali. Mas acho que pode tirar um pouquinho desse ímpeto que o Botafogo estava, né? Então, com a classificação em cima do Palmeiras, com a própria chegada à liderança novamente do campeonato. Então, acho que para o Botafogo não é o melhor momento. A gente vai ter que ver como que o Botafogo vai voltar dessa data FIFA, se não vai perder toda essa animação, né, que estava e que acabava contagiando e fazendo com que o time tivesse muito bem. Mas, assim, motivação não falta, né? Tanto na disputa da Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro podendo ser, no caso da Libertadores, um título inédito, no caso do Brasileiro, um título que não vem desde 95. Então, assim, mas vejo o Botafogo muito mais sólido esse ano até do que no último ano. Vamos ver como que ele vai aguentar a pressão nesse final de campeonato. Boa, é isso. Assim, acho que até uma outra questão que pode se falar sobre isso é de o Botafogo ter tempo para recuperar alguns atletas. Um ponto de vista que faz todo sentido. Me corrija se eu estiver enganado. A maior parte das lesões que o Botafogo tem são só para o ano que vem, né? Então, Jefinho, Eduardo... Então, não, assim, a previsão do Júnior Santos, por exemplo, era setembro, é final de setembro, mas ele já está treinando com a equipe, então pode ser que esse momento de data FIFA seja muito importante. Lembrando que os jogadores do Botafogo vão receber 5 dias de folga, se não me engano, 6 ou 5 dias de folga aí, até voltar aos treinamentos para o jogo contra o Corinthians, né? Para o jogo pós-data FIFA. Aí você tem o Jefinho, que está perto de voltar, tem o Júnior Santos, o Eduardo, possivelmente, de fato, só volta no que vem. Você tem o Rafael, que está numa transição eterna. Você tem o Pablo, que está muito perto de voltar, mais uma opção na zaga, né? E você tem o Cuiabano, que se machucou, e ele também vai ter um tempo de poder se recuperar. Então, assim, isso pode fazer o Botafogo ganhar mais opções do que já tem, né? Essa paradinha, além de você poder entrosar, como você falou, do Adrielson, que está chegando. Você tem o próprio Vitinho, lateral direito, que está chegando, que provavelmente deve brigar aí deve assumir a titularidade na lateral do Botafogo. Até para abrir um parênteses, achei que o Botafogo pagou um pouquinho acima, mas é um bom jogador, viu? Nossa, o Botafogo, ele é o defensor mais caro da década, o Vitinho. Ele foi mais caro do que o Vinha. Mais divertido é que o que ele menos é defensor. Não, o cara é lateral direito, mas ele jogou esse início de temporada e o final da temporada passada como ponta. E no Cruzeiro na base ele chegou a ser até atacante. Aí, assim, claro que ele pode ter as referências que eu tive de ter acompanhado, de ter visto alguns repórteres que acompanham a Premier League comentar, é de que de fato ele tem como ser a principal forte o jogo ofensivo. Não tem como discutir isso. Mas que ele melhorou a sua parte defensiva nas últimas temporadas. Acho que eu já falei aqui algumas vezes, eu sou um cara que gosta muito de futebol de base. Eu acompanho muito os campeonatos brasileiros sub-20, Copa do Brasil sub-20, acompanho dentro do possível sub-17. Eu gosto muito de ver campeonato de base, principalmente do Cruzeiro, eu acabo assistindo mais, conheço alguns jogadores. E, cara, eu lembro do Vitinho na base do Cruzeiro, ele era um destaque fenomenal na parte ofensiva, chegou até, como eu falei, ele chegou a ser utilizado até como segundo atacante na base do Cruzeiro. Sim. Tinha uma deficiência na parte defensiva, mas assim, excelente lateral. Boa. Tomara que dê certo. E só para poder fechar isso, o Botafogo confirmou que rescindiu o contrato com o Damian Soares. O Damian Soares, jogador de 36 anos, vai para o Peñarol de fato. Ele tinha uns valores em aberto com o Botafogo desde o afastamento. O Botafogo não tinha pagado o salário dele, de julho não pagou, e de agosto ainda estava para vencer. E ele optou por abrir mão disso para, de fato, conseguir se transferir para o Peñarol.
E o Botafogo também fez uma proposta pelo Alex Telles, lateral ex-Al Nassr, que está livre no mercado aí. O Botafogo formalizou uma proposta por ele para tentar repatriar o jogador do futebol brasileiro. Alex Telles provavelmente deve ser disputado ainda, porque ele está sem contrato, então ele não depende de estar aberta ainda a janela, né? Porque ela vai encerrar no final do dia de hoje. Então, provavelmente, teremos uma guerra por Alex Telles aí nessa próxima semana. O complicado do Botafogo é que ele vai ser o quarto lateral esquerdo do elenco, né? Assim, mas o Hugo, assim, possivelmente pode ser emprestado para o clube do Texas lá da Bélgica. O Marçal só tem contrato até o final do ano. Então, assim, pode ser que ele não seria renove. Uma grande contratação para qualquer time que vem. O Alex Telles é um grande jogador. Sim, também acho. E o Botafogo contratou o Adrielson, né? O Adrielson, exatamente. O Adrielson voltou. Vai ser a opção aí que a gente teoricamente seria mais segura das opções, porque tem o Halter, que é muito complicado eu falar do Halter, que ele é um zagueiro inseguro. O Pablo, que não consegue jogar. Então o Adrielson chega para ser esse terceiro jogador, para quando você tem Bastos e Barbosa fora, ser o cara que vai dar um pouco mais de segurança para a zaga. Não vem para ser titular, Eric? Não vem para ser titular. Não vem porque ele é um cara que tem ele é mais jogador que o Barbosa, cara. Mas ele tem limitação para jogar do lado contrário. Então, assim, ele não vai... Mas quem faz a esquerda é o Bastos, não é não? Não, é o Barbosa. Então confundi. Então, tipo assim, se ele fosse, ele teria que fazer a esquerda, e ele tem essa limitação. Assim, o Bastos pode fazer a esquerda que ele faz, mas eu acredito que o Arthur Jorge não vai fazer essa mudança. Ainda mais porque o Barbosa tem jogado muita bola. É porque quando joga o Lucas Alter, o Bastos às vezes faz o lado esquerdo, né? Sim, exatamente. Ele faz o lado. Quando tá o Halter, ele faz o lado esquerdo, porque ele tem essa possibilidade. O Bastos é muito conhecido por ser um jogador meio ambidestro, né? Ele joga mal com as duas. Calma. Mentira, porque o angolano é sinistro. Palanca negra. Então, assim, o Adrielson vem para ser essa terceira opção, sim. Uma coisa que